pessoal, hoje eu vou estar falando um pouco com vocês sobre uma das decisões importantes que a gente tem quando a gente está planejando o tratamento no paciente com linfoma de Hodgkin, que é justamente o papel da radioterapia. Para a gente entender um pouco o papel da radioterapia, a gente tem que entender um pouco da história da radioterapia. Então a radioterapia foi o primeiro tratamento para o linfoma de Hodgkin e tinha resultados bastante significativos. A gente está falando em mais ou menos 50% dos pacientes curados. E, obviamente, quando a gente desenvolveu a quimioterapia, a ideia era justamente fazer uma terapia combinada. Então, para aqueles pacientes que tinham doença inicial, ou seja, estádio 1 e 2, a gente sempre considera fazer quimioterapia com radioterapia. Bom, a verdade é que as máquinas antigas de radioterapia, os campos de radioterapia que a gente fazia no passado, eles tinham uma toxicidade maior. A gente não sabia muito como mapear o linfoma, a gente não tinha PET, a gente não tinha tomografia. Então a gente acabava fazendo campos de radiação muito grande, né? Irradiava o peito inteiro, irradiava as axilas, irradiava o abdômen. E o que a gente viu no passado era que, mais ou menos depois de 15 anos de terapia, alguns pacientes podiam desenvolver algumas complicações da radioterapia. Principalmente aqueles pacientes que tinham irradiação no mediastino, porque aí pegava coração, então existia um risco de ter doença das válvulas cardíacas ou até mesmo doença das coronárias mais precocemente. E, obviamente, uma das preocupações eram as mulheres jovens que recebiam radiação na mama, podiam desenvolver um câncer de mama. Tá? Então, sempre existe essa discussão em quem a gente deve utilizar ou não a radioterapia no linfoma de Hodgkin. Mas essa discussão ela tem que ser situada no tempo. Hoje, com o que a gente tem de novidades na área de radioterapia, melhoria das máquinas, melhoria na hora de desenhar os campos, a gente imagina que essas complicações vão ser muito menores. Mas isso é caso a caso. E aí é muito importante você discutir com o seu médico, caso você esteja sendo considerado radiação para você, radioterapia para você, se o campo é um campo tranquilo, se o médico prefere utilizar radiação ou não, para você tomar essa decisão. Óbvio, tem casos que a gente pensa com mais carinho em não utilizar radiação. Por exemplo, pacientes que têm história muito positiva de câncer de mama na família, mulheres muito jovens, a gente pensa em talvez poupar da radiação. Mas isso não necessariamente é imprescindível. Como eu falei para vocês, hoje, com as técnicas que a gente tem de radioterapia, a gente espera que a toxicidade seja muito menor. Antigamente a gente fazia campos muito grandes, hoje a gente vem fazendo campos cada vez menores. A gente hoje geralmente irradia só o linfonodo que está cometido. Então, muitas das vezes é um campo muito pequeno e que não vai ter grandes problemas. A dose da radiação também diminuiu bastante. A gente fazia antes doses altas, 50 grays, 60 grays. Hoje a gente faz em torno de 20 a 30 grays de radiação. Então a radioterapia se tornou muito mais segura para os pacientes com linfoma de Hodgkin. Mas cabe, eventualmente, em alguns casos, geralmente nesses pacientes com doença localizada, fazer a radioterapia. Para a doença avançada, aqueles pacientes que têm, como eu falei para vocês, estádios 3 e 4, geralmente a gente não faz radioterapia. A gente pode lançar a mão da radioterapia se ficou uma lesãozinha residual, eventualmente se tem uma massa muito grande, alguns médicos gostam de fazer uma consolidação nessa massa bulk, mas de uma maneira geral a gente não faz. E obviamente eu acho que é super importante vocês entenderem o que eu perco se eu não faço a radioterapia. Essa é uma discussão bastante ampla hoje no mundo dos linfomas. Geralmente o que a gente imagina é que o paciente com doença localizada que não faz radioterapia, ele pode ter ali uma perda de controle de doença mais ou menos em torno de 5%, tá? Mas isso não tem impacto em sobrevida, ou seja, ninguém morre mais ou morre menos porque fez rádio ou não. Isso eu acho que é muito importante ficar claro, tá? Tem vários estudos hoje tentando utilizar o PET, seja no meio, seja no final, para definir em relação à radioterapia. O que eu acho que é importante para você, paciente que está vendo aqui? Converse com o seu médico. A melhor pessoa para te explicar o planejamento do seu tratamento é o seu médico. Não é esse vídeo, não são outros vídeos, não são outros pacientes. O seu médico sabe o seu
diagnóstico, ele sabe o seu estadiamento, ele sabe onde a sua doença está, se isso é bom ou não para fazer radioterapia. De uma maneira geral, grande parte dos pacientes com doença localizada vão receber radioterapia, sem que isso seja, como foi no passado, um risco tão grande quanto era. Então, no passado, como eu falei, como as técnicas eram diferentes, a gente tinha uma preocupação maior. Hoje, a gente tem uma preocupação menor e, com isso, a gente pode sim utilizar a radiação, utilizar a radioterapia para potencializar a sua chance de cura.